assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Tudo começa com uma rápida passada na história da humanidade, mas do ponto de vista dos Minions. Sim, desde os tempos dos dinossauros até os egípcios, passando por Napoleão e até Drácula, os Minions estavam sempre por perto tentando servir o vilão mais poderoso de cada época. Mas sabe o que sempre acontecia? Eles acabavam ferrando tudo. Isso mesmo, sem querer ou querendo, vai saber, eles acabavam causando a queda desses vilões. Tipo, literalmente acabavam com eles. Resultado? Depois de tantas trapalhadas, eles se isolaram numa caverna gelada no meio do nada e ficaram por lá, tristes, sem propósito, morrendo de tédio. Mas é aí que entra o nosso herói. Ou quase isso. Kevin. Um Minion mais determinado que os outros, que tem uma ideia brilhante: sair pelo mundo em busca de um novo vilão para servir. E ele não vai sozinho não. Leva o Stuart, o roqueiro preguiçoso, e o Bob, o mais fofo e inocente do grupo que ama um ursinho de pelúcia. Os três embarcam numa jornada maluca, cheia de confusão e aventuras, até chegarem numa feira de vilões chamada VillainCon, que rola em Orlando, nos Estados Unidos. Lá, eles conhecem Scarlet Overkill, uma super vilã poderosa, elegante e perigosa, que está procurando capangas fiéis. E adivinha só, os Minions conquistam ela na hora com o jeitinho desastrado de ser. Resultado, Scarlet leva os três para Londres com a missão de roubar a coroa da rainha da Inglaterra. Isso mesmo, porque Scarlet quer ser rainha, claro, nada muito ambicioso, né? E aí começa uma bagunça daquelas. Os Minions vão parar no castelo, armam um plano doido, tudo sai de controle, óbvio. E de repente, quem vira o rei da Inglaterra é o Bob. Sim, o Bob, com aquela carinha fofa e o ursinho na mão, vira rei. Ele até começa a fazer mudanças malucas no país, tipo soltar fogos e distribuir bananas para todo mundo, porque, né, são Minions. Mas Scarlet não curte nada essa história e fica furiosa. Ela queria ser rainha, não um Minion atrapalhado. Então, ela trai os três e tenta acabar com eles. E enquanto isso, lá na caverna, os outros Minions descobrem onde Kevin, Stuart e Bob estão e resolvem ir atrás deles. E quando eles chegam em Londres, pronto, é confusão em dobro. Kevin acaba ficando gigante depois de cair num laboratório secreto, vira tipo um monstro do bem, e rola uma batalha épica contra Scarlet e seu marido, Herb Overkill, bem no meio da cidade. A história começa com uma narração bem divertida explicando que os Minions sempre existiram. Sim, eles são antigos pra caramba. Desde os tempos dos dinossauros, eles já estavam por aí procurando alguém malvado pra seguir. Mas olha que loucura! Toda vez que achavam um vilão, eles acabavam atrapalhando tudo e, sem querer, causavam a destruição do chefe. Tipo quando um deles faz um tiranossauro escorregar numa casca de banana. Resultado? O dino cai num vulcão. Fim do primeiro chefe. Depois vem o Egito, com os faraós. Eles constroem a pirâmide errada, de cabeça para baixo. E adivinha? Mais um vilão que eles perdem. Eles tentam com Drácula, Napoleão e por aí vai. É desastre atrás de desastre. Até que, de tanto fracassar, os Minions ficam sem rumo, tristes, e decidem se esconder do mundo numa caverna gelada no meio do nada. E ficam por lá, tristes, sem propósito, morrendo de tédio. Mas é aí que entra o nosso herói. Ou quase isso. Kevin. Um Minion mais determinado que os outros, que tem uma ideia brilhante: sair pelo mundo em busca de um novo vilão para servir. E ele não vai sozinho não. Leva o Stuart, o roqueiro preguiçoso, e o Bob, o mais fofo e inocente do grupo que ama um ursinho de pelúcia. Os três embarcam numa jornada maluca, cheia de confusão e aventuras, até chegarem numa feira de vilões chamada VillainCon, que rola em Orlando, nos Estados Unidos. Lá, eles conhecem Scarlet Overkill, uma super vilã poderosa, elegante e perigosa, que está procurando capangas fiéis. E adivinha só, os Minions conquistam ela na hora com o jeitinho desastrado de ser. Resultado, Scarlet leva os três para Londres com a missão de roubar a coroa da rainha da Inglaterra. Isso mesmo, porque Scarlet quer ser rainha, claro. Nada muito ambicioso, né? E aí,
começa uma bagunça daquelas. Os Minions vão parar no castelo, armam um plano doido, tudo sai de controle, óbvio, e de repente, quem vira o rei da Inglaterra é o Bob. Sim, o Bob, com aquela carinha fofa e o ursinho na mão, vira rei. Ele até começa a fazer mudanças malucas no país, tipo soltar fogos e distribuir bananas pra todo mundo, porque, né, são Minions. Só que Scarlet não curte nada essa história e fica furiosa. Ela queria ser rainha, não um Minion atrapalhado. Então, ela trai os três e tenta acabar com eles. E enquanto isso, lá na caverna, os outros Minions descobrem onde Kevin, Stuart e Bob estão e resolvem ir atrás deles. E quando eles chegam em Londres, pronto, é confusão em dobro. Kevin acaba ficando gigante depois de cair num laboratório secreto, vira tipo um monstro do bem. E rola uma batalha épica contra Scarlet e seu marido, Herb Overkill, bem no meio da cidade. O comercial é sobre a VillainCon, uma convenção de vilões que vai acontecer em Orlando, na Flórida. E o melhor, a grande estrela do evento será ninguém menos que Scarlet Overkill, a vilã mais famosa e temida do mundo. Quando eles veem isso, é claro que Kevin já pensa, é essa, a nossa nova chefe. Eles conseguem uma carona até lá com uma família doida, chamada Nelsons, que por acaso também são criminosos e estão indo pra feira. A viagem é cheia de risadas, perseguições e maluquices no volante. E quando chegam a VillainCon, é como se fosse um parque de diversões pros Minions. Tudo é sobre vilania. Armas, armadilhas, armaduras e, claro, milhares de outros vilões de todo tipo. Eles ficam deslumbrados com tudo. E aí, finalmente chega a hora mais esperada. O anúncio da Scarlet Overkill. Ela entra no palco cheia de estilo, com aquele vestido vermelho marcante, falando com voz poderosa e mostrando que não tá ali pra brincadeira. Ela diz que tá procurando capangas leais. Para ganhar o posto, os participantes precisam passar por um teste ao vivo. E claro, os Minions vão participar, mesmo sem ter a menor ideia do que estão fazendo. Eles sobem no palco, tudo dá errado, eles quase são esmagados, mas no fim, com aquele jeitinho atrapalhado, conseguem vencer o desafio de forma totalmente sem noção. Scarlet fica impressionada e os escolhe. Agora eles têm uma chefe, de verdade. Depois que os Minions conquistam a Scarlet Overkill lá na VillainCon com aquele show de desastres que por algum milagre deu certo, ela decide levar os três como seus novos capangas. Só que Scarlet não é uma vilã qualquer. Ela é famosa, poderosa e cheia de classe, mas também é bem temperamental. E o plano dela agora é o seguinte: roubar a coroa da rainha Elizabeth e se tornar a nova rainha da Inglaterra. A gente descobre que o grande sonho da Scarlet desde pequena era ser princesa, depois uma rainha. Só que ela nunca foi do tipo fofinha, ela sempre teve um jeitinho explosivo. Então agora ela quer tomar o trono à força mesmo. E quem ela escolhe para ajudar nisso? Os três Minions malucos, é claro. Eles viajam com Scarlet até um castelo incrível, que fica tipo escondido numa colina. Lá, ela apresenta seu marido, o Herb Overkill, um inventor super empolgado, meio doidão, que adora fazer bugigangas perigosas. Herb mostra para os Minions um monte de armas malucas e engenhocas que vão ajudar no roubo da coroa. Tem até uma cinta elástica que faz o Minion voar pelos ares. É coisa de outro mundo. Os Minions acham tudo divertido, mas claramente não têm a menor ideia do que estão fazendo. Scarlet então dá a ordem. Entrem no Palácio de Buckingham e tragam a coroa. Fácil, né? Só que não. A noite do roubo chega e os três partem para a missão com as armas que Herb preparou. Eles se infiltram no palácio, escalam paredes, se vestem de guardas e enfrentam até os cães da rainha, que são minúsculos mais ferozes. A operação é um caos completo, como sempre. Mas, de novo, no jeitinho atrapalhado deles, os Minions conseguem chegar até a sala do trono. Só que aí, tudo sai do controle. Do nada, a rainha Elizabeth aparece bem no meio da confusão. Começa uma perseguição super engraçada pelas ruas de Londres, a rainha pilotando um caminhão de sorvete, os Minions fugindo com a coroa e todo mundo quebrando tudo pela cidade. E aí vem o momento mais absurdo de todos. Bob puxa uma espada mágica presa em uma pedra, tipo aquela do rei Arthur, e com isso é declarado o novo rei da Inglaterra. Ninguém entende como, mas agora Bob é rei. Ele aparece todo fofo com a coroa na cabeça, carregando o ursinho dele e dando tchauzinho pros súditos. Só que Scarlet fica furiosa, muito furiosa,
porque quem devia estar no trono era ela, não o Minion. Ela vai até o castelo real e exige que Bob entregue a coroa. E Bob, todo bonzinho, entrega na hora, feliz da vida. Ele nem queria ser rei, só queria brincar e ficar com os amigos. Scarlet aceita a coroa, mas logo em seguida trai os Minions. Ela joga eles para fora do palácio e diz que agora eles são inimigos. Nesse ponto a gente vê que o plano inteiro virou de cabeça para baixo. A Scarlet tem a coroa, o trono e o poder. Os Minions foram expulsos e o povo da Inglaterra começa a perceber que tem algo errado com essa nova rainha. Enquanto isso, Kevin, Stuart e Bob ficam perdidos nas ruas, sem entender direito o que aconteceu. Eles só queriam agradar a chefe e agora ela quer acabar com eles. E enquanto tudo isso rola, lá na Caverna Gelada, os outros Minions, que estavam vivendo entediados, finalmente descobrem que Kevin, Stuart e Bob estão em Londres. Eles ficam super animados e resolvem ir atrás deles, todos juntos numa viagem enorme até a Inglaterra. É tipo a tropa Minion reunida para salvar os amigos. Tudo começa com uma rápida passada na história da humanidade, mas do ponto de vista dos Minions. Sim, desde os tempos dos dinossauros até os egípcios, passando por Napoleão e até Drácula, os Minions estavam sempre por perto tentando servir o vilão mais poderoso de cada época. Mas sabe o que sempre acontecia? Eles acabavam ferrando tudo. Isso mesmo, sem querer ou querendo, vai saber, eles acabavam causando a queda desses vilões. Tipo, literalmente acabavam com eles. Resultado? Depois de tantas trapalhadas, eles se isolaram numa caverna gelada no meio do nada e ficaram por lá, tristes, sem propósito, morrendo de tédio. Mas é aí que entra o nosso herói. Ou quase isso. Kevin. Um Minion mais determinado que os outros, que tem uma ideia brilhante: sair pelo mundo em busca de um novo vilão para servir. E ele não vai sozinho não. Leva o Stuart, o roqueiro preguiçoso, e o Bob, o mais fofo e inocente do grupo que amam o ursinho de pelúcia. Os três embarcam numa jornada maluca, cheia de confusão e aventuras, até chegarem numa feira de vilões chamada VillainCon, que rola em Orlando, nos Estados Unidos. Lá, eles conhecem Scarlet Overkill, uma super vilã poderosa, elegante e perigosa, que está procurando capangas fiéis. E adivinha só, os Minions conquistam ela na hora com o jeitinho desastrado de ser. Resultado, Scarlet leva os três para Londres com a missão de roubar a coroa da rainha da Inglaterra. Isso mesmo, porque Scarlet quer ser rainha, claro, nada muito ambicioso, né? E aí começa uma bagunça daquelas. Os Minions vão parar no castelo, armam um plano doido, tudo sai de controle, óbvio. E de repente, quem vira o rei da Inglaterra é o Bob. Sim, o Bob, com aquela carinha fofa e o ursinho na mão, vira rei. Ele até começa a fazer mudanças malucas no país, tipo soltar fogos e distribuir bananas para todo mundo, porque, né, são Minions. Mas Scarlet não curte nada essa história e fica furiosa. Ela queria ser rainha, não um Minion atrapalhado. Então, ela trai os três e tenta acabar com eles. E enquanto isso, lá na caverna, os outros Minions descobrem onde Kevin, Stuart e Bob estão e resolvem ir atrás deles. E quando eles chegam em Londres, pronto, é confusão em dobro. Kevin acaba ficando gigante depois de cair num laboratório secreto, vira tipo um monstro do bem, e rola uma batalha épica contra Scarlet e seu marido, Herb Overkill, bem no meio da cidade. A história começa com uma narração bem divertida explicando que os Minions sempre existiram. Sim, eles são antigos pra caramba. Desde os tempos dos dinossauros, eles já estavam por aí procurando alguém malvado pra seguir. Mas olha que loucura! Toda vez que achavam um vilão, eles acabavam atrapalhando tudo e, sem querer, causavam a destruição do chefe. Tipo quando um deles faz um tiranossauro escorregar numa casca de banana. Resultado? O dino cai num vulcão. Fim do primeiro chefe. Depois vem o Egito, com os faraós. Eles constroem a pirâmide errada, de cabeça para baixo. E adivinha? Mais um vilão que eles perdem. Eles tentam com Drácula, Napoleão e por aí vai. É desastre atrás de desastre. Até que, de tanto fracassar, os Minions ficam sem rumo, tristes, e decidem se esconder do mundo numa caverna gelada no meio do nada. E ficam por lá, tristes, sem propósito, morrendo de tédio. Mas é aí que entra o nosso herói. Ou quase isso. Kevin.
Um Minion mais determinado que os outros, que tem uma ideia brilhante: sair pelo mundo em busca de um novo vilão para servir. E ele não vai sozinho não. Leva o Stuart, o roqueiro preguiçoso, e o Bob, o mais fofo e inocente do grupo que ama um ursinho de pelúcia. Os três embarcam numa jornada maluca, cheia de confusão e aventuras, até chegarem numa feira de vilões chamada VillainCon, que rola em Orlando, nos Estados Unidos. Lá, eles conhecem Scarlet Overkill, uma super vilã poderosa, elegante e perigosa, que está procurando capangas fiéis. E adivinha só, os Minions conquistam ela na hora com o jeitinho desastrado de ser. Resultado, Scarlet leva os três para Londres com a missão de roubar a coroa da rainha da Inglaterra. Isso mesmo, porque Scarlet quer ser rainha, claro. Nada muito ambicioso, né? E aí começa uma bagunça daquelas. Os Minions vão parar no castelo, armam um plano doido, tudo sai de controle, óbvio, e de repente quem vira o rei da Inglaterra é o Bob. Sim, o Bob, com aquela carinha fofa e o ursinho na mão, vira rei. Ele até começa a fazer mudanças malucas no país, tipo soltar fogos e distribuir bananas pra todo mundo, porque, né, são Minions. Só que Scarlet não curte nada essa história e fica furiosa. Ela queria ser rainha, não um Minion atrapalhado. Então, ela trai os três e tenta acabar com eles. E enquanto isso, lá na caverna, os outros Minions descobrem onde Kevin, Stuart e Bob estão e resolvem ir atrás deles. E quando eles chegam em Londres, pronto, é confusão em dobro. Kevin acaba ficando gigante depois de cair num laboratório secreto, vira tipo um monstro do bem. E rola uma batalha épica contra Scarlet e seu marido, Herb Overkill, bem no meio da cidade. O comercial é sobre a VillainCon, uma convenção de vilões que vai acontecer em Orlando, na Flórida. E o melhor, a grande estrela do evento será ninguém menos que Scarlet Overkill, a vilã mais famosa e temida do mundo. Quando eles veem isso, é claro que Kevin já pensa, é essa, a nossa nova chefe. Eles conseguem uma carona até lá com uma família doida, chamada Nelsons, que por acaso também são criminosos e estão indo pra feira. A viagem é cheia de risadas, perseguições e maluquices no volante. E quando chegam a VillainCon, é como se fosse um parque de diversões pros Minions. Tudo é sobre vilania. Armas, armadilhas, armaduras e, claro, milhares de outros vilões de todo tipo. Eles ficam deslumbrados com tudo. E aí, finalmente chega a hora mais esperada. O anúncio da Scarlet Overkill. Ela entra no palco cheia de estilo, com aquele vestido vermelho marcante, falando com voz poderosa e mostrando que não tá ali pra brincadeira. Ela diz que tá procurando capangas leais. Para ganhar o posto, os participantes precisam passar por um teste ao vivo. E claro, os Minions vão participar, mesmo sem ter a menor ideia do que estão fazendo. Eles sobem no palco, tudo dá errado, eles quase são esmagados, mas no fim, com aquele jeitinho atrapalhado, conseguem vencer o desafio de forma totalmente sem noção. Scarlet fica impressionada e os escolhe. Agora eles têm uma chefe, de verdade. Depois que os Minions conquistam a Scarlet Overkill lá na VillainCon com aquele show de desastres que por algum milagre deu certo, ela decide levar os três como seus novos capangas. Só que Scarlet não é uma vilã qualquer. Ela é famosa, poderosa e cheia de classe, mas também é bem temperamental. E o plano dela agora é o seguinte: roubar a coroa da rainha Elizabeth e se tornar a nova rainha da Inglaterra. A gente descobre que o grande sonho da Scarlet desde pequena era ser princesa, depois uma rainha. Só que ela nunca foi do tipo fofinha, ela sempre teve um jeitinho explosivo. Então agora ela quer tomar o trono à força mesmo. E quem ela escolhe para ajudar nisso? Os três Minions malucos, é claro. Eles viajam com Scarlet até um castelo incrível, que fica tipo escondido numa colina. Lá, ela apresenta seu marido, o Herb Overkill, um inventor super empolgado, meio doidão, que adora fazer bugigangas perigosas. Herb mostra para os Minions um monte de armas malucas e engenhocas que vão ajudar no roubo da coroa. Tem até uma cinta elástica que faz o Minion voar pelos ares. É coisa de outro mundo. Os Minions acham tudo divertido, mas claramente não têm a menor ideia do que estão fazendo. Scarlet então dá a ordem. Entrem no Palácio de Buckingham e tragam a coroa. Fácil, né? Só que não. A noite do roubo chega e os três partem para a missão com as armas que Herb preparou.
Eles se infiltram no palácio, escalam paredes, se vestem de guardas e enfrentam até os cães da rainha, que são minúsculos mais ferozes. A operação é um caos completo, como sempre. Mas, de novo, no jeitinho atrapalhado deles, os Minions conseguem chegar até a sala do trono. Só que aí, tudo sai do controle. Do nada, a rainha Elizabeth aparece bem no meio da confusão. Começa uma perseguição super engraçada pelas ruas de Londres, a rainha pilotando um caminhão de sorvete, os Minions fugindo com a coroa e todo mundo quebrando tudo pela cidade. E aí vem o momento mais absurdo de todos. Bob puxa uma espada mágica presa em uma pedra, tipo aquela do rei Arthur, e com isso é declarado o novo rei da Inglaterra. Ninguém entende como, mas agora Bob é rei. Ele aparece todo fofo com a coroa na cabeça, carregando o ursinho dele, dando tchauzinho pros súditos. Só que Scarlett fica furiosa, muito furiosa, porque quem devia estar no trono era ela, não o Minion. Ela vai até o castelo real e exige que Bob entregue a coroa. E Bob, todo bonzinho, entrega na hora, feliz da vida. Ele nem queria ser rei, só queria brincar e ficar com os amigos. Scarlett aceita a coroa, mas logo em seguida trai os Minions. Ela joga eles para fora do palácio e diz que agora eles são inimigos. Nesse ponto a gente vê que o plano inteiro virou de cabeça para baixo. A Scarlett tem a coroa, o trono e o poder. Os Minions foram expulsos e o povo da Inglaterra começa a perceber que tem algo errado com essa nova rainha. Enquanto isso, Kevin, Stuart e Bob ficam perdidos nas ruas, sem entender direito o que aconteceu. Eles só queriam agradar a chefe e agora ela quer acabar com eles. E enquanto tudo isso rola, lá na Caverna Gelada, os outros Minions, que estavam vivendo entediados, finalmente descobrem que Kevin, Stuart e Bob estão em Londres. Eles ficam super animados e resolvem ir atrás deles, todos juntos numa viagem enorme até a Inglaterra. É tipo a tropa Minion reunida para salvar os amigos. Tudo começa com uma rápida passada na história da humanidade, mas do ponto de vista dos Minions. Sim, desde os tempos dos dinossauros até os egípcios, passando por Napoleão e até Drácula, os Minions estavam sempre por perto tentando servir o vilão mais poderoso de cada época. Mas sabe o que sempre acontecia? Eles acabavam ferrando tudo. Isso mesmo, sem querer ou querendo, vai saber, eles acabavam causando a queda desses vilões. Tipo, literalmente acabavam com eles. Resultado? Depois de tantas atrapalhadas, eles se isolaram numa caverna gelada no meio do nada e ficaram por lá, tristes, sem propósito, morrendo de tédio. Mas é aí que entra o nosso herói. Ou quase isso. Kevin. Um Minion mais determinado que os outros, que tem uma ideia brilhante: sair pelo mundo em busca de um novo vilão para servir. E ele não vai sozinho não. Leva o Stuart, o roqueiro preguiçoso, e o Bob, o mais fofo e inocente do grupo que amam o ursinho de pelúcia. Os três embarcam numa jornada maluca, cheia de confusão e aventuras, até chegarem numa feira de vilões chamada VillainCon, que rola em Orlando, nos Estados Unidos. Lá, eles conhecem Scarlet Overkill, uma super vilã poderosa, elegante e perigosa, que está procurando capangas fiéis. E adivinha só, os Minions conquistam ela na hora com o jeitinho desastrado de ser. Resultado, Scarlet leva os três para Londres com a missão de roubar a coroa da rainha da Inglaterra. Isso mesmo, porque Scarlet quer ser rainha, claro, nada muito ambicioso, né? E aí começa uma bagunça daquelas. Os Minions vão parar no castelo, armam um plano doido, tudo sai de controle, óbvio, e de repente, quem vira o rei da Inglaterra é o Bob. Sim, o Bob, com aquela carinha fofa e o ursinho na mão, vira rei. Ele até começa a fazer mudanças malucas no país, tipo soltar fogos e distribuir bananas para todo mundo, porque, né, são Minions. Mas Scarlet não curte nada essa história e fica furiosa. Ela queria ser rainha, não um Minion atrapalhado. Então, ela trai os três e tenta acabar com eles. E enquanto isso, lá na caverna, os outros Minions descobrem onde Kevin, Stuart e Bob estão e resolvem ir atrás deles. E quando eles chegam em Londres, pronto, é confusão em dobro. Kevin acaba ficando gigante depois de cair num laboratório secreto, vira tipo um monstro do bem, e rola uma batalha épica contra Scarlet e seu marido, Herb Overkill, bem no meio da cidade. A história começa com uma narração bem divertida explicando que os Minions sempre existiram.
Sim, eles são antigos pra caramba. Desde os tempos dos dinossauros, eles já estavam por aí procurando alguém malvado pra seguir. Mas olha que loucura. Toda vez que achavam um vilão, eles acabavam atrapalhando tudo e, sem querer, causavam a destruição do chefe. Tipo quando um deles faz um tiranossauro escorregar numa casca de banana. Resultado? O dino cai num vulcão. Fim do primeiro chefe. Depois vem o Egito, com os faraós. Eles constroem a pirâmide errada, de cabeça para baixo. E adivinha? Mais um vilão que eles perdem. Eles tentam com Drácula, Napoleão e por aí vai. É desastre atrás de desastre. Até que, de tanto fracassar, os Minions ficam sem rumo, tristes, e decidem se esconder do mundo numa caverna gelada no meio do nada. E ficam por lá, tristes, sem propósito, morrendo de tédio. Mas é aí que entra o nosso herói. Ou quase isso. Kevin. Um Minion mais determinado que os outros, que tem uma ideia brilhante: sair pelo mundo em busca de um novo vilão para servir. E ele não vai sozinho não. Leva o Stuart, o roqueiro preguiçoso, e o Bob, o mais fofo e inocente do grupo que ama um ursinho de pelúcia. Os três embarcam numa jornada maluca, cheia de confusão e aventuras, até chegarem numa feira de vilões chamada VillainCon, que rola em Orlando, nos Estados Unidos. Lá, eles conhecem Scarlet Overkill, uma super vilã poderosa, elegante e perigosa, que está procurando capangas fiéis. E adivinha só, os Minions conquistam ela na hora com o jeitinho desastrado de ser. Resultado, Scarlet leva os três para Londres com a missão de roubar a coroa da rainha da Inglaterra. Isso mesmo, porque Scarlet quer ser rainha, claro. Nada muito ambicioso, né? E aí começa uma bagunça daquelas. Os Minions vão parar no castelo, armam um plano doido, tudo sai de controle, óbvio, e de repente, quem vira o rei da Inglaterra é o Bob. Sim, o Bob, com aquela carinha fofa e o ursinho na mão, vira rei. Ele até começa a fazer mudanças malucas no país, tipo soltar fogos e distribuir bananas pra todo mundo, porque, né, são Minions. Só que Scarlet não curte nada essa história e fica furiosa. Ela queria ser rainha, não um Minion atrapalhado. Então, ela trai os três e tenta acabar com eles. E enquanto isso, lá na caverna, os outros Minions descobrem onde Kevin, Stuart e Bob estão e resolvem ir atrás deles. E quando eles chegam em Londres, pronto, é confusão em dobro. Kevin acaba ficando gigante depois de cair num laboratório secreto, vira tipo um monstro do bem. E rola uma batalha épica contra Scarlet e seu marido, Herb Overkill, bem no meio da cidade. O comercial é sobre a VillainCon, uma convenção de vilões que vai acontecer em Orlando, na Flórida. E o melhor, a grande estrela do evento será ninguém menos que Scarlet Overkill, a vilã mais famosa e temida do mundo. Quando eles veem isso, é claro que Kevin já pensa, é essa, a nossa nova chefe. Eles conseguem uma carona até lá com uma família doida, chamada Nelsons, que por acaso também são criminosos e estão indo pra feira. A viagem é cheia de risadas, perseguições e maluquices no volante. E quando chegam a VillainCon, é como se fosse um parque de diversões para os Minions. Tudo é sobre vilania. Armas, armadilhas, armaduras e, claro, milhares de outros vilões de todo tipo. Eles ficam deslumbrados com tudo. E aí, finalmente chega a hora mais esperada, o anúncio da Scarlet Overkill. Ela entra no palco cheia de estilo, com aquele vestido vermelho marcante, falando com voz poderosa e mostrando que não tá ali pra brincadeira. Ela diz que tá procurando capangas leais. Para ganhar o posto, os participantes precisam passar por um teste ao vivo. E claro, os Minions vão participar, mesmo sem ter a menor ideia do que estão fazendo. Eles sobem no palco, tudo dá errado, eles quase são esmagados, mas no fim, com aquele jeitinho atrapalhado, conseguem vencer o desafio de forma totalmente sem noção. Scarlet fica impressionada e os escolhe. Agora eles têm uma chefe, de verdade. Depois que os Minions conquistam a Scarlet Overkill lá na VillainCon com aquele show de desastres que por algum milagre deu certo, ela decide levar os três como seus novos capangas. Só que Scarlet não é uma vilã qualquer. Ela é famosa, poderosa e cheia de classe, mas também é bem temperamental. E o plano dela agora é o seguinte: roubar a coroa da rainha Elizabeth e se tornar a nova rainha da Inglaterra. A gente descobre que o grande sonho da Scarlet desde pequena era ser princesa, depois uma rainha. Só que ela nunca foi do tipo fofinha. Ela sempre teve um jeitinho
explosivo. Então agora ela quer tomar o trono à força mesmo. E quem ela escolhe para ajudar nisso? Os 3 Minions malucos, é claro. Eles viajam com Scarlet até um castelo incrível, que fica tipo escondido numa colina. Lá, ela apresenta seu marido, o Herb Overkill, um inventor super empolgado, meio doidão, que adora fazer bugigangas perigosas. Herb mostra para os Minions um monte de armas malucas e engenhocas que vão ajudar no roubo da coroa. Tem até uma cinta elástica que faz o Minion voar pelos ares. É coisa de outro mundo. Os Minions acham tudo divertido, mas claramente não têm a menor ideia do que estão fazendo. Scarlet então dá a ordem. Entrem no Palácio de Buckingham e tragam a coroa. Fácil, né? Só que não. A noite do roubo chega e os 3 partem para a missão com as armas que Herb preparou. Eles se infiltram no palácio, escalam paredes, se vestem de guardas e enfrentam até os cães da rainha, que são minúsculos mais ferozes. A operação é um caos completo, como sempre. Mas, de novo, no jeitinho atrapalhado deles, os Minions conseguem chegar até a sala do trono. Só que aí, tudo sai do controle. Do nada, a rainha Elizabeth aparece bem no meio da confusão. Começa uma perseguição super engraçada pelas ruas de Londres, a rainha pilotando um caminhão de sorvete, os Minions fugindo com a coroa e todo mundo quebrando tudo pela cidade. E aí vem o momento mais absurdo de todos. Bob puxa uma espada mágica presa em uma pedra, tipo aquela do rei Arthur, e com isso é declarado o novo rei da Inglaterra. Ninguém entende como, mas agora Bob é rei. Ele aparece todo fofo com a coroa na cabeça, carregando o ursinho dele e dando tchauzinho pros súditos. Só que Scarlet fica furiosa, muito furiosa, porque quem devia estar no trono era ela, não o Minion. Ela vai até o castelo real e exige que Bob entregue a coroa. E Bob, todo bonzinho, entrega na hora, feliz da vida. Ele nem queria ser rei, só queria brincar e ficar com os amigos. Scarlet aceita a coroa, mas logo em seguida trai os Minions. Ela joga eles para fora do palácio e diz que agora eles são inimigos. Nesse ponto a gente vê que o plano inteiro virou de cabeça para baixo. A Scarlet tem a coroa, o trono e o poder. Os Minions foram expulsos e o povo da Inglaterra começa a perceber que tem algo errado com essa nova rainha. Enquanto isso, Kevin, Stuart e Bob ficam perdidos nas ruas, sem entender direito o que aconteceu. Eles só queriam agradar a chefe e agora ela quer acabar com eles. E enquanto tudo isso rola, lá na Caverna Gelada, os outros Minions, que estavam vivendo entediados, finalmente descobrem que Kevin, Stuart e Bob estão em Londres. Eles ficam super animados e resolvem ir atrás deles, todos juntos numa viagem enorme até a Inglaterra. É tipo a tropa Minion reunida para salvar os amigos. Tudo começa com uma rápida passada na história da humanidade, mas do ponto de vista dos Minions. Sim, desde os tempos dos dinossauros até os egípcios, passando por Napoleão e até Drácula, os Minions estavam sempre por perto tentando servir o vilão mais poderoso de cada época. Mas sabe o que sempre acontecia? Eles acabavam ferrando tudo. Isso mesmo, sem querer ou querendo, vai saber, eles acabavam causando a queda desses vilões. Tipo, literalmente acabavam com eles. Resultado? Depois de tantas trapalhadas, eles se isolaram numa caverna gelada no meio do nada e ficaram por lá, tristes, sem propósito, morrendo de tédio. Mas é aí que entra o nosso herói. Ou quase isso. Kevin. Um Minion mais determinado que os outros, que tem uma ideia brilhante: sair pelo mundo em busca de um novo vilão para servir. E ele não vai sozinho não. Leva o Stuart, o roqueiro preguiçoso, e o Bob, o mais fofo e inocente do grupo que ama um ursinho de pelúcia. Os 3 embarcam numa jornada maluca, cheia de confusão e aventuras, até chegarem numa feira de vilões chamada VillainCon, que rola em Orlando, nos Estados Unidos. Lá, eles conhecem Scarlet Overkill, uma super vilã poderosa, elegante e perigosa, que está procurando capangas fiéis. E adivinha só, os Minions conquistam ela na hora com o jeitinho desastrado de ser. Resultado, Scarlet leva os 3 para Londres com a missão de roubar a coroa da rainha da Inglaterra. Isso mesmo, porque Scarlet quer ser rainha, claro, nada muito ambicioso, né? E aí começa uma bagunça daquelas. Os Minions vão parar no castelo, armam um plano doido, tudo sai de controle, óbvio. E de repente,
quem vira o rei da Inglaterra é o Bob. Sim, o Bob, com aquela carinha fofa e o ursinho na mão, vira rei. Ele até começa a fazer mudanças malucas no país, tipo soltar fogos e distribuir bananas para todo mundo, porque, né, são Minions. Mas Scarlet não curte nada essa história e fica furiosa. Ela queria ser rainha, não um Minion atrapalhado. Então, ela trai os três e tenta acabar com eles. E enquanto isso, lá na caverna, os outros Minions descobrem onde Kevin, Stuart e Bob estão e resolvem ir atrás deles. E quando eles chegam em Londres, pronto, é confusão em dobro. Kevin acaba ficando gigante depois de cair num laboratório secreto, vira tipo um monstro do bem, e rola uma batalha épica contra Scarlet e seu marido, Herb Overkill, bem no meio da cidade. A história começa com uma narração bem divertida explicando que os Minions sempre existiram. Sim, eles são antigos pra caramba. Desde os tempos dos dinossauros, eles já estavam por aí procurando alguém malvado pra seguir. Mas olha que loucura! Toda vez que achavam um vilão, eles acabavam atrapalhando tudo e, sem querer, causavam a destruição do chefe. Tipo quando um deles faz um tiranossauro escorregar numa casca de banana. Resultado? O dino cai num vulcão. Fim do primeiro chefe. Depois vem o Egito, com os faraós. Eles constroem a pirâmide errada, de cabeça para baixo. E adivinha? Mais um vilão que eles perdem. Eles tentam com Drácula, Napoleão e por aí vai. É desastre atrás de desastre. Até que, de tanto fracassar, os Minions ficam sem rumo, tristes, e decidem se esconder do mundo numa caverna gelada no meio do nada. E ficam por lá, tristes, sem propósito, morrendo de tédio. Mas é aí que entra o nosso herói. Ou quase isso. Kevin. Um Minion mais determinado que os outros, que tem uma ideia brilhante: sair pelo mundo em busca de um novo vilão para servir. E ele não vai sozinho não. Leva o Stuart, o roqueiro preguiçoso, e o Bob, o mais fofo e inocente do grupo que ama um ursinho de pelúcia. Os três embarcam numa jornada maluca, cheia de confusão e aventuras, até chegarem numa feira de vilões chamada VillainCon, que rola em Orlando, nos Estados Unidos. Lá, eles conhecem Scarlet Overkill, uma super vilã poderosa, elegante e perigosa, que está procurando capangas fiéis. E adivinha só, os Minions conquistam ela na hora com o jeitinho desastrado de ser. Resultado, Scarlet leva os três para Londres com a missão de roubar a coroa da rainha da Inglaterra. Isso mesmo, porque Scarlet quer ser rainha, claro. Nada muito ambicioso, né? E aí começa uma bagunça daquelas. Os Minions vão parar no castelo, armam um plano doido, tudo sai de controle, óbvio, e de repente quem vira o rei da Inglaterra é o Bob. Sim, o Bob, com aquela carinha fofa e o ursinho na mão, vira rei. Ele até começa a fazer mudanças malucas no país, tipo soltar fogos e distribuir bananas para todo mundo, porque, né, são Minions. Só que Scarlet não curte nada essa história e fica furiosa. Ela queria ser rainha, não um Minion atrapalhado. Então, ela trai os três e tenta acabar com eles. E enquanto isso, lá na caverna, os outros Minions descobrem onde Kevin, Stuart e Bob estão e resolvem ir atrás deles. E quando eles chegam em Londres, pronto, é confusão em dobro. Kevin acaba ficando gigante depois de cair num laboratório secreto, vira tipo um monstro do bem. E rola uma batalha épica contra Scarlet e seu marido, Herb Overkill, bem no meio da cidade. O comercial é sobre a VillainCon, uma convenção de vilões que vai acontecer em Orlando, na Flórida. E o melhor, a grande estrela do evento será ninguém menos que Scarlet Overkill, a vilã mais famosa e temida do mundo. Quando eles veem isso, é claro que Kevin já pensa, é essa, a nossa nova chefe. Eles conseguem uma carona até lá com uma família doida, chamada Nelsons, que por acaso também são criminosos e estão indo pra feira. A viagem é cheia de risadas, perseguições e maluquices no volante. E quando chegam a VillainCon, é como se fosse um parque de diversões pros Minions. Tudo é sobre vilania. Armas, armadilhas, armaduras e, claro, milhares de outros vilões de todo tipo. Eles ficam deslumbrados com tudo. E aí, finalmente chega a hora mais esperada. O anúncio da Scarlet Overkill. Ela entra no palco cheia de estilo, com aquele vestido vermelho marcante, falando com voz poderosa e mostrando que não tá ali pra brincadeira. Ela diz que tá procurando capangas leais. Para ganhar o posto, os participantes precisam passar por um teste ao vivo. E claro, os Minions vão participar,
mesmo sem ter a menor ideia do que estão fazendo. Eles sobem no palco, tudo dá errado, eles quase são esmagados, mas no fim, com aquele jeitinho atrapalhado, conseguem vencer o desafio de forma totalmente sem noção. Scarlet fica impressionada e os escolhe. Agora eles têm uma chefe, de verdade. Depois que os Minions conquistam a Scarlet Overkill lá na Villain Con com aquele show de desastres que por algum milagre deu certo, ela decide levar os três como seus novos capangas. Só que Scarlet não é uma vilã qualquer. Ela é famosa, poderosa e cheia de classe, mas também é bem temperamental. E o plano dela agora é o seguinte: roubar a coroa da rainha Elizabeth e se tornar a nova rainha da Inglaterra. A gente descobre que o grande sonho da Scarlet desde pequena era ser princesa, depois uma rainha. Só que ela nunca foi do tipo fofinha, ela sempre teve um jeitinho explosivo. Então agora ela quer tomar o trono à força mesmo. E quem ela escolhe para ajudar nisso? Os três Minions malucos, é claro. Eles viajam com Scarlet até um castelo incrível, que fica tipo escondido numa colina. Lá, ela apresenta seu marido, o Herb Overkill, um inventor super empolgado, meio doidão, que adora fazer bugigangas perigosas. Herb mostra para os Minions um monte de armas malucas e engenhocas que vão ajudar no roubo da coroa. Tem até uma cinta elástica que faz o Minion voar pelos ares. É coisa de outro mundo. Os Minions acham tudo divertido, mas claramente não têm a menor ideia do que estão fazendo. Scarlet então dá a ordem. Entrem no Palácio de Buckingham e tragam a coroa. Fácil, né? Só que não. A noite do roubo chega e os três partem para a missão com as armas que Herb preparou. Eles se infiltram no palácio, escalam paredes, se vestem de guardas e enfrentam até os cães da rainha, que são minúsculos mais ferozes. A operação é um caos completo, como sempre. Mas, de novo, no jeitinho atrapalhado deles, os Minions conseguem chegar até a sala do trono. Só que aí, tudo sai do controle. Do nada, a rainha Elizabeth aparece bem no meio da confusão. Começa uma perseguição super engraçada pelas ruas de Londres, a rainha pilotando um caminhão de sorvete, os Minions fugindo com a coroa e todo mundo quebrando tudo pela cidade. E aí vem o momento mais absurdo de todos. Bob puxa uma espada mágica presa em uma pedra, tipo aquela do rei Arthur, e com isso é declarado o novo rei da Inglaterra. Ninguém entende como, mas agora Bob é rei. Ele aparece todo fofo com a coroa na cabeça, carregando o ursinho dele e dando tchauzinho pros súditos. Só que Scarlet fica furiosa, muito furiosa, porque quem devia estar no trono era ela, não o Minion. Ela vai até o castelo real e exige que Bob entregue a coroa. E Bob, todo bonzinho, entrega na hora, feliz da vida. Ele nem queria ser rei, só queria brincar e ficar com os amigos. Scarlet aceita a coroa, mas logo em seguida trai os Minions. Ela joga eles para fora do palácio e diz que agora eles são inimigos. Nesse ponto a gente vê que o plano inteiro virou de cabeça para baixo. A Scarlet tem a coroa, o trono e o poder. Os Minions foram expulsos e o povo da Inglaterra começa a perceber que tem algo errado com essa nova rainha. Enquanto isso, Kevin, Stuart e Bob ficam perdidos nas ruas, sem entender direito o que aconteceu. Eles só queriam agradar a chefe e agora ela quer acabar com eles. E enquanto tudo isso rola, lá na Caverna Gelada, os outros Minions, que estavam vivendo entediados, finalmente descobrem que Kevin, Stuart e Bob estão em Londres. Eles ficam super animados e resolvem ir atrás deles, todos juntos numa viagem enorme até a Inglaterra. É tipo a tropa Minion reunida para salvar os amigos. Tudo começa com uma rápida passada na história da humanidade, mas do ponto de vista dos Minions. Sim, desde os tempos dos dinossauros até os egípcios, passando por Napoleão e até Drácula, os Minions estavam sempre por perto tentando servir o vilão mais poderoso de cada época. Mas sabe o que sempre acontecia? Eles acabavam ferrando tudo. Isso mesmo, sem querer ou querendo, vai saber, eles acabavam causando a queda desses vilões. Tipo, literalmente acabavam com eles. Resultado? Depois de tantas trapalhadas, eles se isolaram numa caverna gelada no meio do nada e ficaram por lá, tristes, sem propósito, morrendo de tédio. Mas é aí que entra o nosso herói. Ou quase isso. Kevin. Um Minion mais determinado que os outros, que tem uma ideia brilhante: sair pelo mundo em busca de um novo vilão para servir. E ele não vai sozinho não.
leva o Stuart, o roqueiro preguiçoso, e o Bob, o mais fofo e inocente do grupo que amam o ursinho de pelúcia. Os três embarcam numa jornada maluca, cheia de confusão e aventuras, até chegarem numa feira de vilões chamada VillainCon, que rola em Orlando, nos Estados Unidos. Lá, eles conhecem Scarlet Overkill, uma super vilã poderosa, elegante e perigosa, que está procurando capangas fiéis. E adivinha só, os Minions conquistam ela na hora com o jeitinho desastrado de ser. Resultado, Scarlet leva os três para Londres com a missão de roubar a coroa da rainha da Inglaterra. Isso mesmo, porque Scarlet quer ser rainha, claro, nada muito ambicioso, né? E aí começa uma bagunça daquelas. Os Minions vão parar no castelo, armam um plano doido, tudo sai de controle, óbvio. E de repente, quem vira o rei da Inglaterra é o Bob. Sim, o Bob, com aquela carinha fofa e o ursinho na mão, vira rei. Ele até começa a fazer mudanças malucas no país, tipo soltar fogos e distribuir bananas pra todo mundo, porque, né, são Minions. Mas Scarlet não curte nada essa história e fica furiosa. Ela queria ser rainha, não um Minion atrapalhado. Então, ela trai os três e tenta acabar com eles. E enquanto isso, lá na caverna, os outros Minions descobrem onde Kevin, Stuart e Bob estão e resolvem ir atrás deles. E quando eles chegam em Londres, pronto, é confusão em dobro. Kevin acaba ficando gigante depois de cair num laboratório secreto, vira tipo um monstro do bem, e rola uma batalha épica contra Scarlet e seu marido, Herb Overkill, bem no meio da cidade. A história começa com uma narração bem divertida explicando que os Minions sempre existiram. Sim, eles são antigos pra caramba. Desde os tempos dos dinossauros, eles já estavam por aí procurando alguém malvado pra seguir. Mas olha que loucura! Toda vez que achavam um vilão, eles acabavam atrapalhando tudo e, sem querer, causavam a destruição do chefe. Tipo quando um deles faz um tiranossauro escorregar numa casca de banana. Resultado? O dino cai num vulcão. Fim do primeiro chefe. Depois vem o Egito, com os faraós. Eles constroem a pirâmide errada, de cabeça para baixo. E adivinha? Mais um vilão que eles perdem. Eles tentam com Drácula, Napoleão e por aí vai. É desastre atrás de desastre. Até que, de tanto fracassar, os Minions ficam sem rumo, tristes, e decidem se esconder do mundo numa caverna gelada no meio do nada. E ficam por lá, tristes, sem propósito, morrendo de tédio. Mas é aí que entra o nosso herói. Ou quase isso. Kevin, um Minion mais determinado que os outros, que tem uma ideia brilhante: sair pelo mundo em busca de um novo vilão para servir. E ele não vai sozinho não. Leva o Stuart, o roqueiro preguiçoso, e o Bob, o mais fofo e inocente do grupo que ama um ursinho de pelúcia. Os três embarcam numa jornada maluca, cheia de confusão e aventuras, até chegarem numa feira de vilões chamada VillainCon, que rola em Orlando, nos Estados Unidos. Lá, eles conhecem Scarlet Overkill, uma super vilã poderosa, elegante e perigosa, que está procurando capangas fiéis. E adivinha só, os Minions conquistam ela na hora com o jeitinho desastrado de ser. Resultado, Scarlet leva os três para Londres com a missão de roubar a coroa da rainha da Inglaterra. Isso mesmo, porque Scarlet quer ser rainha, claro. Nada muito ambicioso, né? E aí começa uma bagunça daquelas. Os Minions vão parar no castelo, armam um plano doido, tudo sai de controle, óbvio, e de repente, quem vira o rei da Inglaterra é o Bob. Sim, o Bob, com aquela carinha fofa e o ursinho na mão, vira rei. Ele até começa a fazer mudanças malucas no país, tipo soltar fogos e distribuir bananas pra todo mundo, porque, né, são Minions. Só que Scarlet não curte nada essa história e fica furiosa. Ela queria ser rainha, não um Minion atrapalhado. Então, ela trai os três e tenta acabar com eles. E enquanto isso, lá na caverna, os outros Minions descobrem onde Kevin, Stuart e Bob estão e resolvem ir atrás deles. E quando eles chegam em Londres, pronto, é confusão em dobro. Kevin acaba ficando gigante depois de cair num laboratório secreto, vira tipo um monstro do bem. E rola uma batalha épica contra Scarlet e seu marido, Herb Overkill, bem no meio da cidade. O comercial é sobre a VillainCon, uma convenção de vilões que vai acontecer em Orlando, na Flórida. E o melhor, a grande estrela do evento será ninguém menos que Scarlet Overkill, a vilã mais famosa e temida do mundo.
Quando eles veem isso, é claro que Kevin já pensa, é essa, a nossa nova chefe. Eles conseguem uma carona até lá com uma família doida, chamada Nelsons, que por acaso também são criminosos e estão indo pra feira. A viagem é cheia de risadas, perseguições e maluquices no volante. E quando chegam a VillainCon, é como se fosse um parque de diversões pros Minions. Tudo é sobre vilania. Armas, armadilhas, armaduras e, claro, milhares de outros vilões de todo tipo. Eles ficam deslumbrados com tudo. E aí, finalmente chega a hora mais esperada. O anúncio da Scarlet Overkill. Ela entra no palco cheia de estilo, com aquele vestido vermelho marcante, falando com voz poderosa e mostrando que não tá ali pra brincadeira. Ela diz que tá procurando capangas leais. Para ganhar o posto, os participantes precisam passar por um teste ao vivo. E claro, os Minions vão participar, mesmo sem ter a menor ideia do que estão fazendo. Eles sobem no palco, tudo dá errado, eles quase são esmagados, mas no fim, com aquele jeitinho atrapalhado, conseguem vencer o desafio de forma totalmente sem noção. Scarlet fica impressionada e os escolhe. Agora eles têm uma chefe, de verdade. Depois que os Minions conquistam a Scarlet Overkill lá na VillainCon com aquele show de desastres que por algum milagre deu certo, ela decide levar os três como seus novos capangas. Só que Scarlet não é uma vilã qualquer. Ela é famosa, poderosa e cheia de classe, mas também é bem temperamental. E o plano dela agora é o seguinte: roubar a coroa da rainha Elizabeth e se tornar a nova rainha da Inglaterra. A gente descobre que o grande sonho da Scarlet desde pequena era ser princesa, depois uma rainha. Só que ela nunca foi do tipo fofinha, ela sempre teve um jeitinho explosivo. Então agora ela quer tomar o trono à força mesmo. E quem ela escolhe para ajudar nisso? Os três Minions malucos, é claro. Eles viajam com Scarlet até um castelo incrível, que fica tipo escondido numa colina. Lá, ela apresenta seu marido, o Herb Overkill, um inventor super empolgado, meio doidão, que adora fazer bugigangas perigosas. Herb mostra para os Minions um monte de armas malucas e engenhocas que vão ajudar no roubo da coroa. Tem até uma cinta elástica que faz o Minion voar pelos ares. É coisa de outro mundo. Os Minions acham tudo divertido, mas claramente não têm a menor ideia do que estão fazendo. Scarlet então dá a ordem. Entrem no Palácio de Buckingham e tragam a coroa. Fácil, né? Só que não. A noite do roubo chega e os três partem para a missão com as armas que Herb preparou. Eles se infiltram no palácio, escalam paredes, se vestem de guardas e enfrentam até os cães da rainha, que são minúsculos mais ferozes. A operação é um caos completo, como sempre. Mas de novo, no jeitinho atrapalhado deles, os Minions conseguem chegar até a sala do trono. Só que aí, tudo sai do controle. Do nada, a rainha Elizabeth aparece bem no meio da confusão. Começa uma perseguição super engraçada pelas ruas de Londres, a rainha pilotando um caminhão de sorvete, os Minions fugindo com a coroa e todo mundo quebrando tudo pela cidade. E aí vem o momento mais absurdo de todos. Bob puxa uma espada mágica presa em uma pedra, tipo aquela do rei Arthur, e com isso é declarado o novo rei da Inglaterra. Ninguém entende como, mas agora Bob é rei. Ele aparece todo fofo com a coroa na cabeça, carregando o ursinho dele e dando tchauzinho pros súditos. Só que Scarlet fica furiosa, muito furiosa, porque quem devia estar no trono era ela, não o Minion. Ela vai até o castelo real e exige que Bob entregue a coroa. E Bob, todo bonzinho, entrega na hora, feliz da vida. Ele nem queria ser rei, só queria brincar e ficar com os amigos. Scarlet aceita a coroa, mas logo em seguida trai os Minions. Ela joga eles para fora do palácio e diz que agora eles são inimigos. Nesse ponto a gente vê que o plano inteiro virou de cabeça para baixo. A Scarlet tem a coroa, o trono e o poder. Os Minions foram expulsos e o povo da Inglaterra começa a perceber que tem algo errado com essa nova rainha. Enquanto isso, Kevin, Stuart e Bob ficam perdidos nas ruas, sem entender direito o que aconteceu. Eles só queriam agradar a chefe e agora ela quer acabar com eles. E enquanto tudo isso rola, lá na Caverna Gelada, os outros Minions, que estavam vivendo entediados, finalmente descobrem que Kevin, Stuart e Bob estão em Londres. Eles ficam super animados e resolvem ir atrás deles, todos juntos numa viagem enorme até a Inglaterra. É tipo a tropa Minion reunida para salvar os amigos. Tudo começa com uma rápida passada na história da humanidade, mas do ponto de vista dos Minions.
Sim, desde os tempos dos dinossauros até os egípcios, passando por Napoleão e até Drácula, os Minions estavam sempre por perto tentando servir o vilão mais poderoso de cada época. Mas sabe o que sempre acontecia? Eles acabavam ferrando tudo. Isso mesmo, sem querer ou querendo, vai saber, eles acabavam causando a queda desses vilões. Tipo, literalmente acabavam com eles. Resultado? Depois de tantas trapalhadas, eles se isolaram numa caverna gelada no meio do nada e ficaram por lá, tristes, sem propósito, morrendo de tédio. Mas é aí que entra o nosso herói. Ou quase isso. Kevin. Um Minion mais determinado que os outros, que tem uma ideia brilhante: sair pelo mundo em busca de um novo vilão para servir. E ele não vai sozinho não. Leva o Stuart, o roqueiro preguiçoso, e o Bob, o mais fofo e inocente do grupo que ama um ursinho de pelúcia. Os três embarcam numa jornada maluca, cheia de confusão e aventuras, até chegarem numa feira de vilões chamada VillainCon, que rola em Orlando, nos Estados Unidos. Lá, eles conhecem Scarlet Overkill, uma super vilã poderosa, elegante e perigosa, que está procurando capangas fiéis. E adivinha só, os Minions conquistam ela na hora com o jeitinho desastrado de ser. Resultado, Scarlet leva os três para Londres com a missão de roubar a coroa da rainha da Inglaterra. Isso mesmo, porque Scarlet quer ser rainha, claro, nada muito ambicioso, né? E aí começa uma bagunça daquelas. Os Minions vão parar no castelo, armam um plano doido, tudo sai de controle, óbvio. E de repente, quem vira o rei da Inglaterra é o Bob. Sim, o Bob, com aquela carinha fofa e o ursinho na mão, vira rei. Ele até começa a fazer mudanças malucas no país, tipo soltar fogos e distribuir bananas para todo mundo, porque, né, são Minions. Mas Scarlet não curte nada essa história e fica furiosa. Ela queria ser rainha, não um Minion atrapalhado. Então, ela trai os três e tenta acabar com eles. E enquanto isso, lá na caverna, os outros Minions descobrem onde Kevin, Stuart e Bob estão e resolvem ir atrás deles. E quando eles chegam em Londres, pronto, é confusão em dobro. Kevin acaba ficando gigante depois de cair num laboratório secreto, vira tipo um monstro do bem, e rola uma batalha épica contra Scarlet e seu marido, Herb Overkill, bem no meio da cidade. A história começa com uma narração bem divertida explicando que os Minions sempre existiram. Sim, eles são antigos pra caramba. Desde os tempos dos dinossauros, eles já estavam por aí procurando alguém malvado pra seguir. Mas olha que loucura! Toda vez que achavam um vilão, eles acabavam atrapalhando tudo e, sem querer, causavam a destruição do chefe. Tipo quando um deles faz um tiranossauro escorregar numa casca de banana. Resultado? O dino cai num vulcão. Fim do primeiro chefe. Depois vem o Egito, com os faraós. Eles constroem a pirâmide errada, de cabeça para baixo. E adivinha? Mais um vilão que eles perdem. Eles tentam com Drácula, Napoleão e por aí vai. É desastre atrás de desastre. Até que, de tanto fracassar, os Minions ficam sem rumo, tristes, e decidem se esconder do mundo numa caverna gelada no meio do nada. E ficam por lá, tristes, sem propósito, morrendo de tédio. Mas é aí que entra o nosso herói. Ou quase isso. Kevin. Um Minion mais determinado que os outros, que tem uma ideia brilhante: sair pelo mundo em busca de um novo vilão para servir. E ele não vai sozinho não. Leva o Stuart, o roqueiro preguiçoso, e o Bob, o mais fofo e inocente do grupo que ama um ursinho de pelúcia. Os três embarcam numa jornada maluca, cheia de confusão e aventuras, até chegarem numa feira de vilões chamada VillainCon, que rola em Orlando, nos Estados Unidos. Lá, eles conhecem Scarlet Overkill, uma super vilã poderosa, elegante e perigosa, que está procurando capangas fiéis. E adivinha só, os Minions conquistam ela na hora com o jeitinho desastrado de ser. Resultado, Scarlet leva os três para Londres com a missão de roubar a coroa da rainha da Inglaterra. Isso mesmo, porque Scarlet quer ser rainha, claro, nada muito ambicioso, né? E aí começa uma bagunça daquelas. Os Minions vão parar no castelo, armam um plano doido, tudo sai de controle, óbvio, e de repente, quem vira o rei da Inglaterra é o Bob. Sim, o Bob, com aquela carinha fofa e o ursinho na mão, vira rei.
Ele até começa a fazer mudanças malucas no país, tipo soltar fogos e distribuir bananas pra todo mundo, porque, né, são Minions. Só que Scarlet não curte nada essa história e fica furiosa. Ela queria ser rainha, não um Minion atrapalhado. Então, ela trai os três e tenta acabar com eles. E enquanto isso, lá na caverna, os outros Minions descobrem onde Kevin, Stuart e Bob estão e resolvem ir atrás deles. E quando eles chegam em Londres, pronto, é confusão em dobro. Kevin acaba ficando gigante depois de cair num laboratório secreto, vira tipo um monstro do bem. E rola uma batalha épica contra Scarlet e seu marido, Herb Overkill, bem no meio da cidade. O comercial é sobre a VillainCon, uma convenção de vilões que vai acontecer em Orlando, na Flórida. E o melhor, a grande estrela do evento será ninguém menos que Scarlet Overkill, a vilã mais famosa e temida do mundo. Quando eles veem isso, é claro que Kevin já pensa, é essa, a nossa nova chefe. Eles conseguem uma carona até lá com uma família doida, chamada Nelsons, que por acaso também são criminosos e estão indo pra feira. A viagem é cheia de risadas, perseguições e maluquices no volante. E quando chegam a VillainCon, é como se fosse um parque de diversões pros Minions. Tudo é sobre vilania. Armas, armadilhas, armaduras e, claro, milhares de outros vilões de todo tipo. Eles ficam deslumbrados com tudo. E aí, finalmente chega a hora mais esperada. O anúncio da Scarlet Overkill. Ela entra no palco cheia de estilo, com aquele vestido vermelho marcante, falando com voz poderosa e mostrando que não tá ali pra brincadeira. Ela diz que tá procurando capangas leais. Para ganhar o posto, os participantes precisam passar por um teste ao vivo. E claro, os Minions vão participar, mesmo sem ter a menor ideia do que estão fazendo. Eles sobem no palco, tudo dá errado, eles quase são esmagados, mas no fim, com aquele jeitinho atrapalhado, conseguem vencer o desafio de forma totalmente sem noção. Scarlet fica impressionada e os escolhe. Agora eles têm uma chefe, de verdade. Depois que os Minions conquistam a Scarlet Overkill lá na VillainCon com aquele show de desastres que por algum milagre deu certo, ela decide levar os três como seus novos capangas. Só que Scarlet não é uma vilã qualquer. Ela é famosa, poderosa e cheia de classe, mas também é bem temperamental. E o plano dela agora é o seguinte: roubar a coroa da rainha Elizabeth e se tornar a nova rainha da Inglaterra. A gente descobre que o grande sonho da Scarlet desde pequena era ser princesa, depois uma rainha. Só que ela nunca foi do tipo fofinha, ela sempre teve um jeitinho explosivo. Então agora ela quer tomar o trono à força mesmo. E quem ela escolhe para ajudar nisso? Os três Minions malucos, é claro. Eles viajam com Scarlet até um castelo incrível, que fica tipo escondido numa colina. Lá, ela apresenta seu marido, o Herb Overkill, um inventor super empolgado, meio doidão, que adora fazer bugigangas perigosas. Herb mostra para os Minions um monte de armas malucas e engenhocas que vão ajudar no roubo da coroa. Tem até uma cinta elástica que faz o Minion voar pelos ares. É coisa de outro mundo. Os Minions acham tudo divertido, mas claramente não têm a menor ideia do que estão fazendo. Scarlet então dá a ordem. Entrem no Palácio de Buckingham e tragam a coroa. Fácil, né? Só que não. A noite do roubo chega e os três partem para a missão com as armas que Herb preparou. Eles se infiltram no palácio, escalam paredes, se vestem de guardas e enfrentam até os cães da rainha, que são minúsculos mais ferozes. A operação é um caos completo, como sempre. Mas, de novo, no jeitinho atrapalhado deles, os Minions conseguem chegar até a sala do trono. Só que aí, tudo sai do controle. Do nada, a rainha Elizabeth aparece bem no meio da confusão. Começa uma perseguição super engraçada pelas ruas de Londres, a rainha pilotando um caminhão de sorvete, os Minions fugindo com a coroa e todo mundo quebrando tudo pela cidade. E aí vem o momento mais absurdo de todos. Bob puxa uma espada mágica presa em uma pedra, tipo aquela do rei Arthur, e com isso é declarado o novo rei da Inglaterra. Ninguém entende como, mas agora Bob é rei. Ele aparece todo fofo com a coroa na cabeça, carregando o ursinho dele e dando tchauzinho pros súditos. Só que Scarlet fica furiosa, muito furiosa, porque quem devia estar no trono era ela, não o Minion. Ela vai até o castelo real e exige que Bob entregue a coroa. E Bob, todo bonzinho, entrega na hora, feliz da vida. Ele nem queria ser rei, só queria brincar e ficar com os amigos.
Scarlet aceita a coroa, mas logo em seguida, trai os Minions. Ela joga eles para fora do palácio e diz que agora eles são inimigos. Nesse ponto, a gente vê que o plano inteiro virou de cabeça para baixo. A Scarlet tem a coroa, o trono e o poder. Os Minions foram expulsos e o povo da Inglaterra começa a perceber que tem algo errado com essa nova rainha. Enquanto isso, Kevin, Stuart e Bob ficam perdidos nas ruas, sem entender direito o que aconteceu. Eles só queriam agradar a chefe e agora ela quer acabar com eles. E enquanto tudo isso rola, lá na Caverna Gelada, os outros Minions, que estavam vivendo entediados, finalmente descobrem que Kevin, Stuart e Bob estão em Londres. Eles ficam super animados e resolvem ir atrás deles, todos juntos numa viagem enorme até a Inglaterra. É tipo a tropa Minion reunida para salvar os amigos. Tudo começa com uma rápida passada na história da humanidade, mas do ponto de vista dos Minions. Sim, desde os tempos dos dinossauros até os egípcios, passando por Napoleão e até Drácula, os Minions estavam sempre por perto tentando servir o vilão mais poderoso de cada época. Mas sabe o que sempre acontecia? Eles acabavam ferrando tudo. Isso mesmo, sem querer ou querendo, vai saber, eles acabavam causando a queda desses vilões. Tipo, literalmente acabavam com eles. Resultado? Depois de tantas trapalhadas, eles se isolaram numa caverna gelada no meio do nada e ficaram por lá, tristes, sem propósito, morrendo de tédio. Mas é aí que entra o nosso herói. Ou quase isso. Kevin. Um Minion mais determinado que os outros, que tem uma ideia brilhante: sair pelo mundo em busca de um novo vilão para servir. E ele não vai sozinho não. Leva o Stuart, o roqueiro preguiçoso, e o Bob, o mais fofo e inocente do grupo que amam o ursinho de pelúcia. Os três embarcam numa jornada maluca, cheia de confusão e aventuras, até chegarem numa feira de vilões chamada VillainCon, que rola em Orlando, nos Estados Unidos. Lá, eles conhecem Scarlet Overkill, uma super vilã poderosa, elegante e perigosa, que está procurando capangas fiéis. E adivinha só, os Minions conquistam ela na hora com o jeitinho desastrado de ser. Resultado, Scarlet leva os três para Londres com a missão de roubar a coroa da rainha da Inglaterra. Isso mesmo, porque Scarlet quer ser rainha, claro, nada muito ambicioso, né? E aí começa uma bagunça daquelas. Os Minions vão parar no castelo, armam um plano doido, tudo sai de controle, óbvio. E de repente, quem vira o rei da Inglaterra é o Bob. Sim, o Bob, com aquela carinha fofa e o ursinho na mão, vira rei. Ele até começa a fazer mudanças malucas no país, tipo soltar fogos e distribuir bananas para todo mundo, porque, né, são Minions. Mas Scarlet não curte nada essa história e fica furiosa. Ela queria ser rainha, não um Minion atrapalhado. Então, ela trai os três e tenta acabar com eles. E enquanto isso, lá na caverna, os outros Minions descobrem onde Kevin, Stuart e Bob estão e resolvem ir atrás deles. E quando eles chegam em Londres, pronto, é confusão em dobro. Kevin acaba ficando gigante depois de cair num laboratório secreto, vira tipo um monstro do bem, e rola uma batalha épica contra Scarlet e seu marido, Herb Overkill, bem no meio da cidade. A história começa com uma narração bem divertida explicando que os Minions sempre existiram. Sim, eles são antigos pra caramba. Desde os tempos dos dinossauros, eles já estavam por aí procurando alguém malvado para seguir. Mas olha que loucura! Toda vez que achavam um vilão, eles acabavam atrapalhando tudo e, sem querer, causavam a destruição do chefe. Tipo quando um deles faz um tiranossauro escorregar numa casca de banana. Resultado? O dino cai num vulcão. Fim do primeiro chefe. Depois vem o Egito, com os faraós. Eles constroem a pirâmide errada, de cabeça para baixo. E adivinha, mais um vilão que eles perdem. Eles tentam com Drácula, Napoleão e por aí vai. É desastre atrás de desastre. Até que, de tanto fracassar, os Minions ficam sem rumo, tristes, e decidem se esconder do mundo numa caverna gelada no meio do nada. E ficam por lá, tristes, sem propósito, morrendo de tédio. Mas é aí que entra o nosso herói. Ou quase isso. Kevin. Um Minion mais determinado que os outros, que tem uma ideia brilhante: sair pelo mundo em busca de um novo vilão para servir. E ele não vai sozinho não. Leva o Stuart, o roqueiro preguiçoso, e o Bob, o mais fofo e inocente do grupo que amam o ursinho de pelúcia.
Os três embarcam numa jornada maluca, cheia de confusão e aventuras, até chegarem numa feira de vilões chamada VillainCon, que rola em Orlando, nos Estados Unidos. Lá, eles conhecem Scarlet Overkill, uma super vilã poderosa, elegante e perigosa, que está procurando capangas fiéis. E adivinha só, os Minions conquistam ela na hora com o jeitinho desastrado de ser. Resultado, Scarlet leva os três para Londres com a missão de roubar a coroa da rainha da Inglaterra. Isso mesmo, porque Scarlet quer ser rainha, claro, nada muito ambicioso, né? E aí começa uma bagunça daquelas. Os Minions vão parar no castelo, armam um plano doido, tudo sai de controle, óbvio, e de repente quem vira o rei da Inglaterra é o Bob. Sim, o Bob, com aquela carinha fofa e o ursinho na mão, vira rei. Ele até começa a fazer mudanças malucas no país, tipo soltar fogos e distribuir bananas pra todo mundo, porque, né, são Minions. Só que Scarlet não curte nada essa história e fica furiosa. Ela queria ser rainha, não um Minion atrapalhado. Então, ela trai os três e tenta acabar com eles. E enquanto isso, lá na caverna, os outros Minions descobrem onde Kevin, Stuart e Bob estão e resolvem ir atrás deles. E quando eles chegam em Londres, pronto, é confusão em dobro. Kevin acaba ficando gigante depois de cair num laboratório secreto, vira tipo um monstro do bem. E rola uma batalha épica contra Scarlet e seu marido, Herb Overkill, bem no meio da cidade. O comercial é sobre a VillainCon, uma convenção de vilões que vai acontecer em Orlando, na Flórida. E o melhor, a grande estrela do evento será ninguém menos que Scarlet Overkill, a vilã mais famosa e temida do mundo. Quando eles veem isso, é claro que Kevin já pensa, é essa, a nossa nova chefe. Eles conseguem uma carona até lá com uma família doida, chamada Nelsons, que por acaso também são criminosos e estão indo pra feira. A viagem é cheia de risadas, perseguições e maluquices no volante. E quando chegam a VillainCon, é como se fosse um parque de diversões pros Minions. Tudo é sobre vilania. Armas, armadilhas, armaduras e, claro, milhares de outros vilões de todo tipo. Eles ficam deslumbrados com tudo. E aí, finalmente chega a hora mais esperada. O anúncio da Scarlet Overkill. Ela entra no palco cheia de estilo, com aquele vestido vermelho marcante, falando com voz poderosa e mostrando que não tá ali pra brincadeira. Ela diz que tá procurando capangas leais. Para ganhar o posto, os participantes precisam passar por um teste ao vivo. E claro, os Minions vão participar, mesmo sem ter a menor ideia do que estão fazendo. Eles sobem no palco, tudo dá errado, eles quase são esmagados, mas no fim, com aquele jeitinho atrapalhado, conseguem vencer o desafio de forma totalmente sem noção. Scarlet fica impressionada e os escolhe. Agora eles têm uma chefe, de verdade. Depois que os Minions conquistam a Scarlet Overkill lá na VillainCon com aquele show de desastres que por algum milagre deu certo, ela decide levar os três como seus novos capangas. Só que Scarlet não é uma vilã qualquer. Ela é famosa, poderosa e cheia de classe, mas também é bem temperamental. E o plano dela agora é o seguinte: roubar a coroa da rainha Elizabeth e se tornar a nova rainha da Inglaterra. A gente descobre que o grande sonho da Scarlet desde pequena era ser princesa, depois uma rainha. Só que ela nunca foi do tipo fofinha, ela sempre teve um jeitinho explosivo. Então agora ela quer tomar o trono à força mesmo. E quem ela escolhe para ajudar nisso? Os três Minions malucos, é claro. Eles viajam com Scarlet até um castelo incrível, que fica tipo escondido numa colina. Lá, ela apresenta seu marido, o Herb Overkill, um inventor super empolgado, meio doidão, que adora fazer bugigangas perigosas. Herb mostra para os Minions um monte de armas malucas e engenhocas que vão ajudar no roubo da coroa. Tem até uma cinta elástica que faz o Minion voar pelos ares. É coisa de outro mundo. Os Minions acham tudo divertido, mas claramente não têm a menor ideia do que estão fazendo. Scarlet então dá a ordem. Entrem no Palácio de Buckingham e tragam a coroa. Fácil, né? Só que não. A noite do roubo chega e os três partem para a missão com as armas que Herb preparou. Eles se infiltram no palácio, escalam paredes, se vestem de guardas e enfrentam até os cães da rainha, que são minúsculos mais ferozes. A operação é um caos completo, como sempre. Mas de novo, no jeitinho atrapalhado deles, os Minions conseguem chegar até a sala do trono. Só que aí, tudo sai do controle.
Do nada, a Rainha Elizabeth aparece bem no meio da confusão. Começa uma perseguição super engraçada pelas ruas de Londres, a rainha pilotando um caminhão de sorvete, os Minions fugindo com a coroa e todo mundo quebrando tudo pela cidade. E aí vem o momento mais absurdo de todos. Bob puxa uma espada mágica presa em uma pedra, tipo aquela do rei Arthur, e com isso é declarado o novo rei da Inglaterra. Ninguém entende como, mas agora Bob é rei. Ele aparece todo fofo com a coroa na cabeça, carregando o ursinho dele e dando tchauzinho pros súditos. Só que Scarlett fica furiosa, muito furiosa, porque quem devia estar no trono era ela, não o Minion. Ela vai até o castelo real e exige que Bob entregue a coroa. E Bob, todo bonzinho, entrega na hora, feliz da vida. Ele nem queria ser rei, só queria brincar e ficar com os amigos. Scarlett aceita a coroa, mas logo em seguida trai os Minions. Ela joga eles para fora do palácio e diz que agora eles são inimigos. Nesse ponto a gente vê que o plano inteiro virou de cabeça para baixo. A Scarlett tem a coroa, o trono e o poder. Os Minions foram expulsos e o povo da Inglaterra começa a perceber que tem algo errado com essa nova rainha. Enquanto isso, Kevin, Stuart e Bob ficam perdidos nas ruas, sem entender direito o que aconteceu. Eles só queriam agradar a chefe e agora ela quer acabar com eles. E enquanto tudo isso rola, lá na Caverna Gelada, os outros Minions, que estavam vivendo entediados, finalmente descobrem que Kevin, Stuart e Bob estão em Londres. Eles ficam super animados e resolvem ir atrás deles, todos juntos numa viagem enorme até a Inglaterra. É tipo a tropa Minion reunida para salvar os amigos. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.